Então, esse Papa aqui, ele me parece ser um cara bastante com configurações que fazem muito sentido com o que ele vai fazer, o papel que ele vai exercer. E volto a dizer, o Vaticano é um filtro social gigantesco, assim como os esportes, assim como fazer uma prova na faculdade, ali um filtro precisa ser feito. E eles analisam muitas coisas sobre a pessoa que vai assumir, né, para chegar num consenso no final. Então, no mínimo, o cara não pode ser uma presa, tá? Esse cara aqui não tem comportamento de presa, com certeza, né? Ele deve ter uma capacidade mais ali de pastor, caçador, típico entre os líderes. Líder não pode ser bobão, líder não pode ser pacífico, 100% pacífico, né? Ele tem que ser passivo-agressivo no mínimo, né? Porque se ele tiver que lidar com a guerra, ele consegue, mas também se ele tiver que lidar com as pessoas, os dilemas, os problemas delas, eles também conseguem, né? Então, olhos de caçador com inclinação para pastor. Não tem quase nada de olhos de presa nesse cara, né? Então, intelecto deve ser muito aguçado, no mínimo é um cara muito inteligente, porque a genética já demonstra, o formato de crânio já demonstra, mas provavelmente também se pesquisar sobre a história dele aí, ele deve saber muitas coisas, né? Deve ter estudado muito tempo, né? Então, uma coisa é a condição natural da pessoa, é o que ela herda de genética, outra coisa é o que vai ser feito com isso, ou seja, o ambiente, olha aí, né? Então, analisei os olhos aqui do nosso querido novo Papa, o Leão, e uma outra característica que eu vou levantar aqui também bem interessante, é pessoas que geralmente têm essa característica, elas utilizam muito os sentidos mentais, né? E usam pouco os sentidos carnais, viscerais. Olha que interessante, ó. Lembra que eu falo do neurocrânio e o viserocrânio? Quando você divide entre a linha dos olhos e a orelha desse cara aqui, puxa, né, uma linha para cima até o topo, você vai perceber que há muito volume na parte do neurocrânio, ou seja, o capacete que guarda o cérebro. E quando a gente pega essa linha dos olhos e orelha e traça aqui entre a boca e o queixo, a gente vai perceber que o que tem de volume de rosto é menor do que o que tem de topo de cabeça. O rosto é do tamanho da testa, o rosto é menor do que o topo de cabeça. Ou seja, a inclinação natural dele deve ser extremamente mental, muito mental, né? Então, por que não, né? Uma característica dessa num papel de liderança. O cara é pouco braçal, muito mental, tanto na parte lógica, quanto também no emocional, mas também criativo, filosófico, espiritual. Lógica e emoção estão sempre brigando, e existem pessoas que transitam entre essas camadas, elas conseguem ter um equilíbrio para isso. São os melhores professores, os melhores instrutores, as pessoas... Ó, o Enéas Carneiro, político brasileiro aí, é um cara ali que você vê, a testa é arredondada e puxada para trás, o topo de cabeça é elevado, a nuca é maior, né? Mas, um exemplo ali, você vê, é um cara que ele é lógico, mas também ele tem um lado emocional, expressivo, instintivo, consegue traduzir questões complexas de forma simples, né? Ele consegue estudar anos sobre questões e depois traduzir numa linguagem que as pessoas conseguem compreender. Da mesma forma, são os líderes espirituais, né? Então, só para você observar. Bom, mais uma característica que vamos observar aqui. Geralmente os papas, eles têm uma nuca mais reduzida, né? Muito comum. Quanto mais mental você é, menos físico, corpóreo, instintivo, sensorial, né? Então, ó, o rostinho do papa, pequeno, parte de cima do crânio, muito grande. Então, ele não é aquele cara que vai sair correndo maratona, tá? Ele não é aquele perfil de pessoa que vai assumir performances que exigem muito esforço repetitivo da estrutura. Ele está mais configurado para acumular massa, né? Então, como os papas eles costumam ser mais autocontrolados, eles precisam aprender a ser, né? São pessoas que têm inclinação para a capacidade de carga. O corpo consegue ser mais bruto, grande, forte, mas a performance deles é muito mental. Então, geralmente eles não exercitam tanto o corpo quanto exercitam a mente, né? Então aqui, ó,
Pessoa de nuca curta, né? Ele tem mais capacidade para ser gordinho. Só que ele não é, provavelmente pelo autocontrole. Ele deve ser regrado ali com o que come. Pessoas de nuca muito longa, elas têm facilidade para perder massa corporal. Elas naturalmente são magras, né? É só pegar os corredores quenianos, etíopes ou grandes maratonistas aí de qualquer raça, você vai perceber que a nuca é mais alongada. Os que mais se destacam, né? O corpo tem mais facilidade para fazer esforço repetitivo, lidar com gestão de energia, né? Realmente são mais corpóreos, têm uma capacidade física maior, né? Então, quando a nuca é mais reduzida, a pessoa tem uma configuração mais puxada para acumular massa, guardar energia, né? Então, só para você observar aqui, a maioria esmagadora dos papas tem uma nuca curta. Nossa, pega o Francisco aí, pega o Bento, né? Olha só, como isso é muito comum entre eles, né? Ó, tá vendo? São pessoas que estão num papel mais mental do que físico e sensorial, entendeu? Então os sentidos mais mentais são mais aguçados, nariz, olhos e ouvidos. Ó. Eles geralmente são narigudo, a abertura do nariz é grande, a orelha é média para grande, né? Os olhos também costumam ser de caçador ou de pastor. Dificilmente os olhos são de presa. Ó. Olha que interessante. Então as pessoas não estão onde elas estão à toa, tá? Parte é a inclinação natural, parte é o ambiente, né? A performance ali, o quanto elas foram colocadas ali para atuar, né? Então padres não são bobos, não devem ser, eles não podem ser, porque eles estão lidando com as ovelhas, mas também estão lidando com os caçadores, né? Então o papel de liderança, ele é algo estipulado pelo divino dentro da raça humana, assim dizem várias religiões, inclusive na Bíblia, né? Então fica esse dado aí para você observar. Ó, vamos ver aqui essa característica em políticos, por exemplo, ó, Donald Trump, ó, você tem aí presidentes americanos, ó, pessoas que exerciam e exercem muito poder sobre as pessoas, poder mental, influência, né, ó, olha só, muito volume na parte de cima do crânio, né, então, isso não é aleatório, tá? Isso sempre esteve aqui, são padrões que eu estou trazendo que são muito novos. É claro que, de certa forma, o ser humano deve expressar isso de muitas maneiras aí na arte, na cultura, na religião, mas o conteúdo desse canal tem o objetivo de trazer de forma mais consciente. Dentro de nós, esses padrões já existem, a gente já processa as pessoas de forma inconsciente, né? Você grava mais os olhos de uma pessoa do que o rosto, você grava mais o rosto do que o crânio, você grava mais o crânio do que o corpo. Olha aí, são padrões que a nossa mente usa para catalogar, né? Então, eu venho trazendo esses padrões de forma consciente para você estudar, observar dentro da sociedade se eles são reais, se pessoas mais criativas, filosóficas, espirituais, elas têm um topo de cabeça mais elevado, né? Se pessoas mais físicas, sensitivas, elas costumam ter um crânio um pouco mais reduzido na parte de cima, um pouco mais aguçado na parte de baixo, são mais físicas, instintivas, sensoriais, mais capazes para lidar com o corpo, os 5 sentidos, né? Lidar com os estímulos externos, né? Já existem pessoas mais do campo das ideias, como os padres, os papas, os pastores evangélicos, os líderes religiosos, né? Pode pegar aí de várias religiões, você vai perceber esse padrão. Pô, vou abrir aqui na internet, ó. Aqui o padre novo, tá vendo? Né? Olha aí que interessante, ó. Olha como o crânio dele já era aguçado. Já tem padrões ali desde novo. Bom, vamos pegar aqui Edir Macedo. Ó, esse cara aqui, gostem dele ou não, é um líder espiritual. Ele exerce influência sobre as pessoas, principalmente na parte espiritual. Olha o tamanho do crânio, né? Na parte de cima. Vamos pegar aí Silas Malafaia. Estou pegando pessoas evangélicas aqui do Brasil, né? Que provavelmente você conhece aí. Olha o coco do cara.
que você acha? Ele tem um crânio baixo, pequeno? Ou você acha que ele tem um crânio muito aguçado?